um pouco. Depois que se aprumou, pigarreou. O que esse homem fez que tornou tão complicada a concessão de um simples livramento condicional? Ele matou muita gente em 1979. E agora alguns idiotas de uma comissão de livramento condicional acham que é uma boa ideia deixá-lo sair da prisão. Chicago, agosto de 1979. Angela percorreu rapidamente os 2 quarteirões entre a casa de Catherine e a sua, subiu correndo a escada e atravessou a porta da frente. Fechou-a fazendo barulho e prendeu a trava com os dedos trêmulos. Ofegava por causa da caminhada frenética, olhando constantemente por sobre o ombro para ter certeza de que ninguém a seguia. Com a porta muito bem trancada, encostou a testa na moldura. A lembrança de ter ficado frente a frente com o estranho do beco lhe causava dificuldade para respirar. Durante a última semana, tentou impedir que a imagem dos olhos fundos dele tomasse conta da sua mente. Hoje, fizeram um bom trabalho em substituir a imagem do rosto do estranho pela das mulheres desaparecidas, ao elaborar a sua teoria de que o ladrão estivera à espreita havia muito mais tempo do que naquele verão. Mas agora, depois de ver o homem na casa de Catherine e saber que Thomas e Bill o tinham contratado, a paranoia de Angela, firmemente presa, se soltara. Ela passou 1 hora checando as fechaduras e as janelas, tirando o telefone do gancho 100 vezes seguidas. Ligou para o escritório de Thomas, mas não teve resposta. Seu dedo indicador ficou esfolado de tanto digitar os números no telefone. Ela se acomodou em um ciclo maquinal de digitar o número do escritório de Thomas no telefone, dirigir-se até a porta dos fundos, puxar as cortinas para o lado e olhar para o beco. Andou de um lado para o outro durante horas. Por fim, ouviu o grave ronco da caminhonete Ford de Thomas entrando no beco e viu a porta da garagem começar a abrir. Naquele dia, o ronco da caminhonete do marido, um ruído que geralmente a irritava como todos os ruídos altos, trouxe conforto. Enquanto esperava por Thomas na cozinha, Angela sentiu a pele arder em sinal de ansiedade. Quando a porta se abriu, ela imediatamente identificou a expressão de preocupação do marido. O que houve? Ele correu para ela. Eu ouvi de novo, Angela respondeu. Mas Thomas não prestava atenção às palavras dela. Ele segurou os pulsos de Angela com delicadeza e examinou-lhe as mãos, erguendo-as até o rosto para poder observar melhor. Pela primeira vez, Angela notou as pontas dos dedos ensanguentadas. Thomas, então, arregaçou as mangas da camisa dela. Inconscientemente, Angela tinha trocado a blusa de mangas que usara na biblioteca e que Catherine questionara por aquela camiseta branca. As mangas estavam empapadas de manchas de sangue como resultado do arrancamento das cicatrizes que estavam escondidas nos seus ombros. O que está acontecendo, Angela? Você está coberta de sangue. Ela sentiu o marido enxugar a sua testa e as suas sobrancelhas, onde as pontas dos dedos ensanguentadas haviam deixado listras vermelhas do ato de puxar os cílios. Ele estava na casa de Catherine. Bill o contratou. Fale mais devagar, Thomas pediu, olhando-a nos olhos. Fale mais devagar e respire. Angela engoliu em seco e tentou controlar a respiração frenética. Era como uma criança que tinha chorado intensamente e agora tentava falar. Ela expeliu o ar com força algumas vezes e deixou que Thomas segurasse seus ombros para sossegar a sua mente. Fui até a casa de Catherine hoje. Certo. E Bill voltou para casa. Certo. E ele estava com um homem do beco, de quando eu tentei me livrar do sofá. Quem era ele?
Bill disse que ele trabalha para vocês. Ele cuida do depósito na Zona Norte. Thomas franziu a testa e, depois, inclinou a cabeça. O depósito de Kenosha? O homem se chama Leonard. Ele estava na casa de Catherine. Olhou diretamente para mim. Leonard Williams? Você está falando de Leonard? Sim! Angela gritou. Ele era o homem do beco! Angela, tudo bem? Thomas tentou puxá-la para o seu peito, mas ela resistiu como uma criança se esforçando para impedir que um adulto a levantasse. Mas eu o vi no beco. Leonard mora por aqui. Provavelmente estava dando uma volta naquela manhã. Essa é uma boa notícia, Angela. Entende? Leonard é inofensivo. Ele cuida de um dos nossos depósitos. Isso é tudo. Angela sentiu Thomas puxá-la para perto de novo e, dessa vez, ela não resistiu. Apoiou a cabeça no ombro dele, com a respiração ainda ofegante, mas nenhum conforto veio do abraço do marido. Sua preocupação residia em tudo o que ela podia fazer e em tudo o que ela podia sentir. Era só o que a sua mente permitiria. Enchia seu peito, sua cabeça e sua alma. Acho que é hora de você voltar a consultar o seu médico. Thomas sussurrou no ouvido de Angela. Parte 11. Chicago, 22 de outubro de 2019. No meio da manhã do dia seguinte ao seu encontro com o juiz Boyle, a corte estava em sessão, e os corredores estavam vazios quando Horry atravessou os corredores do Tribunal Federal Dickinson, no Loop. A batida dos seus coturnos no chão ecoava pelas paredes. Ela encontrou a sala de audiências, puxou a gola do casaco cinza até o pescoço, abriu a pesada porta e se sentou silenciosamente no banco da última fileira. Os bancos estavam quase vazios, com exceção dos 3 primeiros, ocupados por rapazes e moças que Horry supôs serem alunos do célebre Dr. Lane Phillips. Tietes, ela pensou, que seguiu o grande doutor em todos os lugares a que ele ia. As aparições de Lane no tribunal provocavam grande entusiasmo nos jovens que esperavam ver seu mentor no banco de testemunhas. Horry admitiu que a aparição de Lane Phillips no tribunal rivalizava com qualquer outro tipo de entretenimento. Lane prestava seu depoimento como testemunha pericial da acusação no caso de um duplo assassinato ocorrido no ano anterior. Um homem fora acusado de matar a esposa e a mãe em um ataque de raiva. Horry não vira muito Lane na semana anterior porque ele vinha se preparando para o seu tempo no banco de testemunhas. Dr. Phillips, o advogado chamou por trás da tribuna. O senhor mencionou anteriormente que é especializado em psicologia forense, correto? Correto, disse o Dr. Phillips da cadeira de testemunha. Lane Phillips se aproximava dos 50 anos, mas parecia estar na casa dos 30, com o cabelo despenteado e os resquícios de uma covinha outrora proeminente no lado direito do rosto que aparecia quando ele sorria. Sua atitude casual em relação a qualquer coisa que lhe acontecesse o tornava popular entre os estudantes, que o adoravam como a uma divindade. Seu estilo laissez-faire, cabelo desarrumado, jeans preto, blazer surrado e sem gravata, certamente impressionava o público jovem que enchia os bancos da frente. Quando passava a noite na casa de Horry, Lane nunca levava mais do que 10 minutos para tomar banho e se vestir pela manhã. Sua eficiência fazia Horry Moore, que estava longe de ser feminina, parecer uma rainha da beleza. A aparência de Lane contrastava bastante com o do advogado bem vestido que o interrogava, cujo cabelo estava perfeito e cujas abotoaduras brilhavam sob as mangas do terno sob medida. Mesmo antes de Horry levar em consideração a discussão entre os 2 homens,
ficara óbvio que eles eram rivais. Também é verdade, doutor, que o senhor atua frequentemente dando seu parecer de perito em casos de grande visibilidade? A visibilidade de um caso não é uma variável na minha decisão de atuar como testemunha. Muito bem. O advogado andou para trás da tribuna. Mas é verdade que o senhor frequentemente presta testemunho como perito em casos de homicídio, não é? Sim, é verdade. Sua expertise costuma ser requisitada para ajudar o júri a entender a atitude mental daquele que é acusado de assassinato, certo? Muitas vezes, sim. Lane se endireitou no banco com as mãos cruzadas no colo, revelando uma confiança tranquila em relação à agressividade do advogado. Neste caso de hoje, o senhor ofereceu ao júri uma visão bastante detalhada, por assim dizer, da mente do meu cliente. É justo dizer isso? Apresentei minha opinião sobre a atitude mental do seu cliente quando ele matou a mulher e a mãe. Sim. O advogado deixou escapar uma risada sutil. Objeção, meritíssimo. Doutor Phillips, o juiz disse, por favor, limite seus comentários às perguntas feitas e não sugira mais conjecturas sobre culpa ou inocência. Desculpe, meritíssimo. O Dr. Phillips voltou a olhar para o advogado. Apresentei minha opinião sobre o que alguém poderia estar pensando se tivesse atirado e matado a mulher e a mãe. Isso provocou uma reação sutil dos alunos. O advogado assentiu com um gesto de cabeça e deu uma risadinha, passando a língua na parte interna da bochecha. Assim como no testemunho anterior de hoje e em muitos outros casos em que o senhor atuou como especialista em mentes criminosas, podemos supor que o senhor é funcionário de uma agência governamental, por exemplo, o FBI? O Dr. Phillips fez um gesto negativo com a cabeça. Não. Não? Uma mente tão notável como a sua não seria bem utilizada na divisão de investigação criminal ou na unidade de ciência comportamental do FBI? Talvez, respondeu o Dr. Phillips, abrindo as palmas das mãos. O advogado deu alguns passos à frente. Quer dizer que, em vez disso, o senhor deve trabalhar em um consultório particular aconselhando esses indivíduos regularmente. De certo, foi assim que o senhor se tornou um especialista em mentes criminosas. Não, Lane respondeu sereno. Não trabalho em consultório particular. Não? O advogado fez um gesto negativo com a cabeça. Nesse caso, por favor, diga-nos, Dr. Phillips, com todos os seus doutorados e seus diversos livros e artigos sobre psicologia forense, onde exatamente o senhor trabalha? No projeto de controle de homicídios. Sim. O advogado reuniu alguns papéis e os leu. O projeto de controle de homicídios. Esse é o seu projeto de estimação que supostamente desenvolveu um algoritmo para detectar serial killers. Entendi isso direito? Na verdade, não. Então, por favor, nos esclareça. Em primeiro lugar, não é um projeto de estimação. É uma empresa de responsabilidade limitada legítima, que paga salários para os meus funcionários e para mim. E eu não, supostamente, desenvolvi nada. Na realidade, desenvolvi um algoritmo que rastreia semelhanças entre homicídios em todo o país para procurar tendências.